Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. Eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim. E vamos falar então sobre alojamento de pintinhos de corte, que nesse primeiro trimestre do ano de 2023 teve um aumento em relação ao ano passado, e a gente vê isso também uma resposta muito importante das exportações de carne de frango e também de ovos férteis, mas eu vou deixar os detalhes para quem entende. Estamos aqui então com o José Paulo Meirelles Cors, que é presidente da APINCO, a Associação Brasileira dos Produtores de Pintos de Corte. Seja muito bem-vindo, Zé Paulo. Bom dia, Letícia. Bom dia à equipe aí, a todos que nos ouvem. Zé Paulo, esse aumento de 4% nesse primeiro trimestre do ano de 2023 nos alojamentos de pintinhos de corte, já era programado para o setor já estava vislumbrando um aumento, por exemplo, nas exportações, como a gente teve principalmente agora o mês de março, que foi recorde, ou não? Foi algo que foi uma questão mais do setor produtivo ali de arriscar? Como é que foi isso? Não, isso já era esperado, viu, Letícia, e a todos que nos ouvem, porque o alojamento de matrizes, né, que são as mães dos pintinhos, né, são as matrizes, manteve-se em patamares relativamente altos, então não foi uma surpresa para a gente, né, esse aumento, e que foi um aumento, na verdade, discreto, né, de 4% sobre o mesmo período do ano passado, de janeiro a março. E aí, quando a gente fala em números absolutos, né? Quanto que a gente tem de quantidade, então, de aves alojadas nesse primeiro trimestre de 2023 contra o ano passado? Nós tivemos aqui no primeiro trimestre desse ano 1 bilhão 695 milhões de pintos. B de bola, 1 bi 695 contra o ano passado 1 bi 628. E Zé Paulo, esse aumento todo, como você falou que já era esperado, isso tem algo a ver com a questão da influenza aviária? Porque desde o ano passado a gente já vê esse problema vindo não só do hemisfério norte, mas a gente começa no final do ano passado a ver esse problema chegando aqui na América do Sul. Como que tem alguma coisa a ver em relação a isso? Não, no meu modo de entender, não. Isso é uma inércia que veio já de um ano e pouco, nos aumentos de alojamento. É um fato também de que o preço do pinto de um dia esteve em patamares assim historicamente bastante elevados, o que levou diversas empresas a partirem para produzir o seu próprio pintinho, né? Eu sempre lembro, né, Letícia e quem nos ouve, o pintinho nada mais é do que a semente do frango, né? Você planta a semente de milho, colhe milho. Você aloja pintinho, você colhe frango. E também outro fator que impulsionou muito e que se confirmou foi a perspectiva de melhoras muito acentuadas na exportação de carne de frango, o que realmente aconteceu. Aí sim, aí a influenza, ou digamos, a não ocorrência de influenza no nosso país até agora, ajudou a catapultar muito as exportações, sem dúvida. No mês de março a gente viu um recorde nas exportações, a gente já vinha de uma crescente, né, em resultados positivos, pelo menos desde o mês de janeiro, mas março a gente viu um aumento muito grande, superando as 500 mil toneladas embarcadas. Esse mês de abril a gente também viu um resultado que se encaminha para ser um resultado bastante importante. Essa demanda, José Paulo, você vê ela sendo puxada, a demanda por pintinhos de corte, sendo puxada mais para o setor que trabalha com exportação, ou a gente vê também uma boa demanda para o setor que trabalha com o frango aqui para o mercado interno? Não, por ambos, tanto o mercado externo quanto o mercado interno. A questão, falando de mercado interno, é que, apesar de todos esses indicadores muito positivos, quais sejam, é um recorde de exportação de carne de frango, recorde de exportação de ovos férteis. Em março, nós exportamos 43 milhões de ovos férteis, que é um pintinho que vai virar frango lá longe, em outro lugar. Apesar também da queda dos insumos para a fabricação de rações,
o preço do frango abatido internamente não está bom. Então, não está praticamente remunerando. É, e não sei, acho que diversos fatores explicam isso. Talvez o baixo poder aquisitivo aí da população, apesar da carne de frango ser muito barata. Ontem aqui na cidade onde eu moro, eu passei no supermercado, tinha frango inteiro a 6,80. É muito barato, né? Então, esse mercado interno não está legal, não está bom, não está remunerando o frango, não. E, José Paulo, você comentou a questão dos custos de produção. A gente até trouxe os dados referentes ao mês de março, né, que a Embrapa Suínos e Aves, ela sempre traz no mês corrente a informação relativa aos custos de produção do mês anterior e realmente teve uma diminuição nos custos em março. Agora, no mês de abril, a gente vê os preços de farelo de soja e também do milho sendo, né, puxados para baixo, né, os componentes principais das rações. Como que está a relação de troca, então, para a produção de pintinhos de corte em relação a essa cesta de custos de produção? Está tá mais favorável ao produtor de pintinhos? Tanto ao produtor de pintinhos como ao produtor de frango, né? Porque a ração impacta na produção de um pintinho. Para você produzir um pintinho, vamos, a grosso modo, né, você utiliza entre 350 e 400 gramas de ração. Depois tem a ração que o próprio frango come para ganhar peso, né? Então o impacto da ração é brutal no custo, né? É de longe o maior custo. Aí deve atingir uma coisa de 75% do custo, né, do frango é comida, né? E, José Paulo, agora para o mês de março a gente já tem os dados fechados de quantos alojamentos tivemos. Sim, em março agora nós alojamos 573 milhões e meio de pintinhos. E isso em relação a março do ano passado representa um aumento? O ano por 573 contra março, deixa eu ver aqui, de março do ano passado foram 550 e pouquinho, viu, Letícia? Não tá, me fugiu aqui a anotação aqui agora. Mas deu uns 3% a mais. E, José Paulo, qual que é a tendência? O que a gente espera agora para os alojamentos do mês de abril? O que já existe alguma prévia? Vamos colocar aí, estamos no dia 25. A Pinco já tem alguma prévia? Temos aí alguma informação para adiantar? Olha, a associação está trabalhando com um número em torno dos 560. Um pouquinho mais, um pouquinho menos, né? Você vê que 2, 3 milhões de pintinhos não vão fazer uma diferença significativa, né? Só voltando na questão do alojamento de março. Opa! O pintinho que é alojado em março, ele é abatido entre 10 de abril e 10 de maio, né? Que são 42 dias, 42 dias. Então nós estamos já abatendo terminando daqui a pouquinho os abates dos pintinhos que foram alojados em março. E abril está se mostrando bem comportado mesmo, viu? Acho que não vai estourar o alojamento, não. Ou seja, a gente deve seguir mais ou menos essa mesma tendência do que a gente viu no mês de março agora. Corretamente. Certo. José Paulo, em relação aos custos de produção, a gente deve ver esse lado um pouco mais favorecendo o produtor de aves, né? Ou também de pintinhos de corte, de ovos. A gente deve ver esse cenário até quando, mais ou menos, um pouco mais auspicioso para o lado do produtor de proteína? Essa é uma pergunta cuja resposta a gente gostaria de ter na ponta da língua, né? Um exercício de futurologia, praticamente. Isso sabe quando inicia uma partida de tênis, o pessoal joga a moedinha para cima, só cara ou coroa? É mais ou menos assim. É difícil, né? Mas assim, tudo indica, pelos volumes de safra, né, que vocês acompanham muito mais de perto do que nós aqui da associação, mas nós vamos ter uma safra abundante, né, seja de soja, né, 150 e tantas milhões de toneladas, seja de milho, né? Então a perspectiva, a princípio, é boa, é de a gente trabalhar em custos significativamente mais baixos do que no ano passado, sem dúvida. Tá certo. José Paulo, muito obrigada pelas informações. A gente vai acompanhando, então,
como você diz, né, essa sementinha, né, que a gente tem a sementinha para plantar e colher o frango, né, que é o alojamento do Pintinho de Corte. Você trazendo sempre essas informações para a gente, ficamos muito agradecidos e você é sempre muito bem-vindo. Agradeço a atenção, no que puder contribuir, estamos sempre à disposição. Obrigado, um abraço a todos, uma boa semana. Até logo. Tá, então estivemos com o José Paulo Meirelles Cors, que é presidente da Apinco, nos trazendo as informações sobre os alojamentos de pintinhos de corte, que nesse primeiro trimestre de 2023 teve um aumento de 4% em relação ao primeiro trimestre do ano passado. E segundo o José Paulo, ele conta que isso já era esperado, estava dentro então do aguardado pela associação, e isso vem também trazendo uma corroboração com o volume que a gente tem exportado. Vamos lembrar que a carne de frango exportada no mês de março desse ano bateu recorde, a gente superou as 500 mil toneladas embarcadas, ou seja, esse aumento ele vem tendo para onde ser escoado, né? Já porque esses pintinhos alojados eles vão ali se tornar frangos que são abatidos, então a gente tem essa corroboração de escoamento do produto final. Aqui no mercado interno, os preços do frango abatido, segundo o Paulo, eles estão ainda patinando um pouco, mesmo que a demanda por pintinhos de corte elas estejam boas também para o mercado interno, assim como aqueles que são para frangos destinados para mercado externo. Segundo o Paulo, isso está bem dividido, não tem muita diferença entre o alojamento para aqueles frangos que vão ser, então, destinados para mercado externo. Mas, segundo o Paulo, para o mês de abril, a tendência é mais ou menos de seguir a toada do alojamento que foi encerrado no mês de março, que a gente tem um número aqui, que é de 573,5 milhões de aves alojadas em março. Abril deve seguir mais ou menos com essa tendência, então, de 560, 570 mais ou menos, tendo em vista também que teremos exportações positivas, pelo que vimos acompanhando aqui no Notícias Agrícolas, junto aos números da Secretaria de Comércio Exterior e também de analistas de mercado. Eu encerro por aqui, já tem mais informações para você, fique ligado. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @Norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.